Olá, meus amores, eu sou Mônica do Tarô Ecológico, seu canal de autoconhecimento. Hoje vamos falar de um tema que é muito esperado por vocês, que é sobre relações. Vamos ter o seguinte processo. Vocês podem escolher entre esses 4 baralhos, cada um deles eu coloquei a carta 2 de copas relacionadas a esse baralho, e nós vamos usar esse baralho para fazer a leitura de vocês. Eu separei oráculos para dar o tom da relação, para vocês confirmarem se essa escolha que vocês fizeram tem a ver com essa pessoa que você está pensando. Com certeza, isso também pode ser para relações comerciais, de trabalho, mas em princípio é para relações a dois, né, de casal, vamos dizer assim. Então, vocês vão ter que adaptar. Eu vou falar ele e ela, mas para poder ter uma narrativa, tá? Mas vocês troquem isso para o sexo relacionado ao que você está pensando, a pessoa que você está pensando, se você for um rapaz pensando uma mulher, ou se for uma mulher pensando em um homem, ou 2 mocinhas, ou 2 rapazes. Isso não é um problema, tá? Vocês troquem aí, porque eu não consigo, na hora de falar da situação, que ela complemente todas as sexualidades, tá? Então, por favor, tenham paciência comigo. E antes de mais nada, deixa eu agradecer a presença de vocês que estão sempre aqui me acompanhando. Eu não tenho feito tantos vídeos quanto antes, porque eu tenho coisas acontecendo na minha vida que eu não vou ter tempo. Eu preciso de muita energia para fazer essas leituras, eu particularmente. Então, é uma dedicação. Vocês estão vendo aqui, antes disso eu tenho que intuir o que eu vou falar, embaralhar todos os baralhos que eu tenho, limpar a energia deles anterior. Então, não é só o tempo de leitura, é muito mais do que isso. Então, a gente entrega, todos os tarólogos, na verdade, a gente entrega bastante para vocês. Então, o que a gente pede de volta é essa curtida, essa interação, que é a nossa troca energética aqui, gostosa, durante as nossas leituras, tá bom? E como, se você que está aqui chegando, seja extremamente bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva, vou ter muito prazer de ter a tua companhia por aqui. Se você está voltando, poxa, que legal, muito obrigado pela tua companhia, por me acompanhar aqui e por estar sempre curtindo, eventualmente acompanhando as nossas leituras aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês quais são de mais perto, para vocês terem e sentindo as leituras. Essa é do grupo número 1. Esse aqui é do grupo número 2. Se vocês já tiverem escolhidos, vão lá nos capítulos da descrição do vídeo, já pulem para a sua leitura, mas algumas pessoas às vezes precisam ver mais de perto a carta, sentir a carta, respira, se conecta. Às vezes as cartas têm imagens que falam mais ao seu coração, então vocês acabam escolhendo essa ou aquela. Os oráculos dessa vez eu já separei, eu não olhei, tá? Então os oráculos vão ser assim. Vai ter o seu sentimento, o sentimento da outra pessoa, o tema da relação, o desafio que está acontecendo nessa relação neste momento e o sentimento da outra pessoa. Os oráculos vão estar dando esses sinais para vocês verem se a escolha que vocês fizeram se alinha com o que você está, com a pessoa ou com a relação que você está pensando, tá? E mais do que isso, se você sentir que está trocado, né? Que parece que o sentimento que está aqui como seu é da outra pessoa, porque você conhece ou porque você sabe, não tem problema. As pessoas, nós trabalhamos em espelho, muitas vezes a gente sente o mesmo que o outro, ou aspectos do outro estão dentro de nós e a gente está querendo curar as mesmas coisas, tá certo? Então, meus amores, eu vou estar aqui limpando a mesa, tirando as outras cartas, para a gente começar com a leitura do grupo que escolheu esse 2 de copas, tá bom? Muito bem, aqui estão os oráculos. Esse aqui é o 2 de copas deste grupo.
né, que a gente vai usar esse oráculo aqui depois para fazer a leitura de vocês. Eu vou fazer uma leitura curta, né? E eu vou depois explicar para vocês o que é que cada carta, que jogada é essa que eu vou estar fazendo. Combinado? Então, nós temos aqui a primeira carta, que é o que você supostamente está sentindo sobre a relação. Não necessariamente sobre a pessoa, mas sobre a relação. Então, você está em dor. Eu sinto muito que você esteja em dor. Talvez até por isso você está por aqui. Só que, o que é que essa relação, o tema que essa relação vem desafiar vocês? Para você ampliar essa relação, para você ver além da dor, para você ver o que essa dor vem ensinar para você, vem transmutar dentro de você. Porque se tem dor, existe algo que está querendo estar saindo de dentro de você para você curar. Porque se é essa história aí que a pessoa vem tocar numa dor que provavelmente já existia antes, então você precisa fazer esse movimento de cura dessa história, tá? O qual é o desafio que essa relação tem agora? É nutrição, o antílope e a aveia. Então, e o que a outra pessoa sente sobre essa relação no momento? Ela está julgando essa relação, está observando a relação e sentindo se essa relação é para ela ou não é para ela, ou o que aconteceu. Está julgando, na verdade, está ali de juiz sobre quem tem razão e quem não tem razão. Não necessariamente essa pessoa vai chegar a uma conclusão correta, porque não é uma carta de justiça, é uma carta de julgamento, né? Então, essa pessoa está julgando essa relação para poder pesar para ela se essa relação é para ela nesse momento ou futuramente, enfim. Então, é o seguinte, existe essa coisa da amplificação, ampliar a sua visão sobre esta relação, ultrapassar a questão da dor, ou pela traição, ou pela distância, ou pelas palavras malditas. Quando eu digo malditas é que alguém, pelas brigas, né? Amplia isso e tira a outra pessoa um pouco, pessoaliza, né? Essa pessoa, tira essa pessoa e diz assim, se não fosse essa pessoa, se fosse qualquer um que me dissesse isto, eu estaria sentindo o que eu estou sentindo, essa dor por brigarem, essa dor pela não presença, essa dor porque o outro não me deu valor, enfim, tem que ver aí o que é que está tocando no teu coração, que faz com que essa relação seja dolorida também. Talvez você esteja ainda na relação, mas vocês não conseguem achar um meio em comum, né? Então, vamos lá. O desafio da relação é vocês acharem dentro da relação algo que nutra os dois. É uma relação que até agora está esvaziando vocês e vocês não estão conseguindo se nutrir dessa relação, porque provavelmente não tem algo bacana para vocês se apoiarem ou compensarem as situações que não estão agradáveis na relação. Então vamos lá. Agora eu vou focar em você, tá bom? E vamos ver aqui o que o baralho fala sobre, para você, particularmente, não o outro, mas você que está lendo, está aqui me acompanhando e está querendo saber sobre essa relação, qual que é a carta que define para você? Porque assim, ampliar é uma coisa da relação em si, para você ter uma visão mais de cima, vamos dizer assim, como se fosse da torre do baralho cigano, ver de cima, analisar melhor, né? O que é que essa relação significa para você? O As de Espadas. A gente fala de As de Espadas, é exatamente aquilo que eu estava falando para vocês, ou seja, as tuas crenças em relação ou a esta relação específica ou a relações em geral, como as relações devem ser, o que elas devem trazer para você, é uma observação de como todas as relações, é uma coisa de você ver as suas crenças sobre relações,
todos os aspectos. E aí eu não vou dar tantos exemplos, porque você vai ter que ver todos os aspectos, os aspectos de o que você aprendeu sobre relação, o que as tuas outras relações te ensinaram sobre relação, esta relação específica, o que ela está te ensinando, o que ela está te mostrando sobre você mesma, sobre a sua crença em relação às outras pessoas, enfim, ela vem iluminar, ampliar, colocar luz nesses lugares sobre relação. E não é uma coisa fácil para ninguém escrutinar, vamos dizer assim, os nossos corações, porque quando a gente está em dor, a gente só quer liberar a dor, né? Então, mas ela vem te colocar de frente para estas crenças sobre relações, tá? Geral. O que ela tem de bom? O que essa relação tá te trazendo de positivo? Tá te trazendo ou que ela traz para você, que fez você entrar nessa relação? O que ela tem de bom? Ela é um pajem de paus, é uma relação que talvez trouxesse muita animação, muita alegria, muita dinâmica, provavelmente tesão. Então, tem nesta relação algo que te atraiu. E a pessoa, às vezes, assim, estava ligada no giraia. É uma pessoa dinâmica, que faz a relação ficar dinâmica, ou é você que traz esse tom para a relação. E você gosta dessa relação ser dinâmica. Seja pela razão que for, vocês têm esse tom dinâmico e alegre e de fogo nesta relação. E isso para você é algo positivo. Além da questão da nutrição, o que esta relação tem como desafio para você? O As de Copas. Como é que você inicia? Porque assim, tesão, gente, não é a mesma coisa que amor. Então, o desafio é onde está o amor nessa relação. Porque ter tesão, ter as mesmas convicções para fazer coisas juntos, ter um sexo bom, gostarem das mesmas coisas, a gente tem com amigos, né? Não necessariamente com amor. Então, o desafio desta relação é onde está o amor. E isso é onde você vai achar as tuas crenças sobre relações. Como é que é essa história de amor nas relações para você? E você sente como se essa relação não tivesse, porque você não se sente nutrida por essa relação. Parece que você se esvazia dessa relação. Então, ela te tira muita energia. Até talvez para manter o ritmo. E vocês não têm um momento íntimo. Talvez não tenha intimidade, talvez não tenha amorosidade do tipo a outra pessoa não é carinhosa. Passou aqui um helicóptero, né? Então, quando tem muitos barulhos lá fora, eu trago isso para a leitura. Tipo assim, talvez tenha muitos barulhos, muitos amigos, muita gente dando palpite e vocês ficam meio perdidos nesta relação. Saber oncovô, a gente está só fazendo coisas com a família, com outras pessoas, talvez, e os lugares de intimidade só dos dois talvez também possam estar esvaziados. Para cada pessoa vai ser uma situação diferente, tá? Uns podem ter questões do próprio casal, outro de pessoas em volta, mas muitos barulhos, pessoas interferindo. Pode ser também algo que faça com que vocês fiquem na dúvida sobre o seu verdadeiro sentimento sobre essa relação. Então, esse lugar de saber qual que é o seu verdadeiro sentimento, eu vou pegar aqui um outro baralho para justificar, para ter mais clareza sobre que situação é essa que você também já não sabe mais se gosta, se não gosta, se ama, se não ama. É o Mago. Então, assim, tem a justificativa. Quando a gente justifica uma coisa que não está acontecendo com o mago, é como se a pessoa não se sentisse preparada, pronta, com os instrumentais, eu não consigo dar conta. É tipo isso, eu não sei dar conta disso, eu não consigo dar conta disso, isso aqui é muito difícil para mim, eu não sei como lidar com essa situação. Enfim, é esse lugar de que eu não sei como fazer, eu não consigo lidar com isso, eu não tenho instrumental para
lidar com o meu coração nessa situação. Então, mais uma vez aqui diz, volta para você, tenha visão do que é que você acha que essa relação está querendo curar em você. E aí, como este é um canal de autoconhecimento, eu sinto muito, estamos indo por esse caminho, não era essa a minha intenção, mas é assim que está parecendo que a coisa está indo. Então, vamos fazer uma pergunta bacana para você respirar e dizer assim, mesmo com esses desafios, mesmo com essa questão aí de você tá achando que não está conseguindo lidar com a situação desta relação, que essa relação está trazendo para você, vamos perguntar para o baralho se essa relação, qual que é o conselho que o baralho tem para você. Eu vou jogar 5 cartas, tá? Então vamos lá. Qual que é o conselho que o baralho tem, que o tarô tem para a pessoa que escolheu o grupo número 1, para as pessoas que escolheram o grupo número 1. Ok, deixa eu justificar essa aqui com a última carta, algo que você não está vendo. Ok, então esse aqui é a nossa leitura do que você precisa fazer, qual que é o... Então nós temos aqui a seguinte solução. Primeira coisa, volte para você. Volte para você mesmo, neste momento, tome um tempo sozinho, no seu mundo, meditando sobre isso, fazendo curas sobre isso. E rapidamente você vai saber o que te fortalece internamente. O que faz com que você se sinta forte para lidar com todas essas pessoas que vêm dar palpite, que vêm interferir, que vêm colocar a relação de vocês num lugar que não é o lugar do coração, que é o lugar dos palpites, tá? E aí o que acontece? Você vai conseguir terminar com essa dor interna. Primeiro você tem que ter as tuas certezas, porque se você não tem as tuas certezas, ou se a outra pessoa não tem as certezas, e vocês irem pelo que os outros estão dizendo, pelo que a mãe, os amigos, enfim, as pessoas do lado de fora, o padre, a religião, enfim, de como as coisas deveriam ser, se vocês não têm certeza do seu próprio coração, vai ficar difícil. Então vocês dois, mas principalmente você que está aqui, porque a solução disso e a opinião é sobre o seu relacionamento, volte para dentro de você, sinta-se o centro da tua vida, que você possa se sentir forte, porque o 7 de paus é quando todo mundo te cutuca, mas você não é atingido. Todo mundo tem opinião, mas você está firme naquilo que você acredita. Então, antes de mais nada, você precisa saber, eu amo essa pessoa é a pessoa que eu quero estar, eu quero resolver esse desafio, ou não é. Você tem livre-arbítrio para resolver dentro de você essa história. Não é o tarô que vai te dizer, mas você e o teu coração é que vão dizer, eu quero ficar nessa relação porque ela tem coisas muito legais que eu tô querendo cultivar, ou eu não quero ficar nessa relação porque tem coisas que eu não dou conta. E tá tudo certo, você não precisa ter todas as respostas, nem tá pronta para todos os desafios da vida, né? Às vezes a gente tem uma relação que vem dizer, olha, isso aqui não é para mim. Esse tipo de relação não é para mim. Enfim, se é uma relação violenta, talvez, não estou dizendo que não aparece nada como sendo algo violento, mas às vezes essa que é uma dor. As discussões, violência não precisa ser física, pode ser só de verbal, né? Porque a outra pessoa está se sentindo mal, está na defensiva e fica colocando você para baixo, e isso te causa dor de alguma forma. Às vezes é o silêncio, um tratamento de silêncio pode causar dor. O não conversar pode causar dor. Então, se você não tem certeza que essa relação é para você, você rapidamente vai ter que se fortalecer e deixar ir aquilo que não é, que o teu coração faz ficar quentinho. Sabe quando você está com amigos rindo, celebrando? Se você sente que essa relação não tem jeito, deixa.
Porque o teu coração, o que você não está enxergando é o que o teu coração está querendo te dizer. Porque a rainha de copas é aquela que sabe o que sente, que sabe o que quer da relação, que sabe o que é bom para ela. Então, antes de mais nada, você precisa saber de você. Antes de saber se aquilo vai dar certo ou não vai dar certo. Então, entre dentro de você, faça a sua terapia, procure seu tarólogo. Eu estou aqui à disposição, é claro, para a sua questão específica. Se você quiser, é só você mandar um e-mail para curaticartas@gmail, que está na descrição do vídeo, e a gente pode ver com carinho a sua situação e ver se realmente você pode achar dentro de você se essa relação vale ou não vale. Porque como são muitas pessoas aqui, a resposta pode ser diferente para cada um, tá? Nem sempre essa resposta é a mesma para todos do mesmo grupo que estão na mesma situação, porque cada um que deve saber de si. O seu livre-arbítrio está nesse processo, tá bom? Deixa eu tirar agora, deixa eu botar aqui as cartinhas da sua orientação, o que você tem que fazer. E uma última palavra do baralho cigano, que é muito tagarela e muito sábio, para confirmar ou não confirmar aquilo que você acha sobre essa situação. Então, sabedoria, o livro, você tem a sabedoria interna para tomar essa decisão de cortar ou de transformar esta relação na medida em que você sente que é importante. Aqui é para cortar, mas pode ser cortar o mal pela raiz também. Vamos ver o que é que ela está pedindo para cortar. Pedindo para cortar e voltar alguma coisa, a tua sabedoria vai cortar alguma coisa para você voltar para a sua natureza. Para você voltar para as tuas raízes, para aquilo que te nutre de verdade. Lembra que a questão é a nutrição, esse que é o desafio, né? Então, assim, você precisa cortar, você sabe o que você precisa cortar nessa relação ou a própria relação, para você voltar para você e voltar a se nutrir, para você voltar a esses lugares que você sabe que são importantes para você. E que se essa relação não está trazendo esses lugares importantes, talvez seja o momento de dar uma pausa, que seja, para você fazer escolhas e voltar para casa. E quando a gente fala casa, pode ser a casa interna. Aqui a gente fala dos aprendizados e fala sobre família, sobre as nossas raízes. De onde é que eu aprendi que numa relação nós temos que nos relacionar desta forma? E onde que eu me sinto confortável nas relações? O que me faz ficar bem numa relação? Todas essas aprendizagens são os lugares que você aprendeu de como se relacionar. E se isso não está te ajudando numa relação, talvez você precise cortar essas crenças, as sabedorias, as coisas que você aprendeu para chegar no seu lugar verdadeiro, no seu lugar de natureza interna e na sua casa interna, que é o teu próprio coração, tá bom? Eu tô aqui dando um geral do que as cartas estão dizendo. Elas não estão sendo efetivas entre sim ou não, fica ou não fica, porque realmente o coração de vocês é que vai dizer. Mas você pode ter uma visão, bom, esse tipo de coisa eu não quero mais, isso é uma repetição de padrão ou da minha família, ou meu, e isso aqui eu preciso cortar, eu preciso acolher esse lugar do tipo assim, é o que eu pude fazer até agora, mas não é mais o que eu quero, nem preciso como aprendizagem na minha vida. Ou, depois de acolher, assim, bom, agora eu já sei que essa atitude eu não quero mais, mas eu sei que a pessoa tem coisas boas dentro de si e que se eu cortar essa situação ou essa coisa que não tá, que tá me doendo, né? E a gente conversar, a coisa tem fluxo. É só esse assunto, é só essa situação, é só essa história aqui que não está bem alinhada, que primeiro eu preciso me alinhar dentro de mim, para depois, com a certeza do que meu coração quer, continuar ou não continuar nesta relação. Combinado assim? Grupo número 1, muito obrigado por ter essa oportunidade de ler para vocês. Se vocês sentiram que essa leitura pode ajudar outras pessoas, compartilhe. Vou ficar muito feliz em vocês poderem mostrar para outras pessoas esse trabalho,
que é feito com muito carinho, com muito coração, tá bom? E se vocês gostaram, é claro, comentem aqui embaixo se fez sentido a leitura, se vocês conseguiram escolher o grupo certo, se estão realmente sintonizadas com a intuição de vocês, escolhendo o grupo que tinha a ver com as coisas que você precisava escutar, tá certo? Então é isso, meus amores. Vamos então para a próxima leitura. Um beijo grande para vocês e até a próxima. Tchau, tchau! Muito bem, grupo número 2. Se você escolheu esta cartinha aqui, essa é a sua leitura do grupo número 2. Vou deixar as cartas aqui, porque a gente vai usar elas depois. Temos aqui o nosso oráculo para você confirmar se essa leitura é a sua ou de repente você pode ir para outro lugar. Então a primeira carta é o que você está sentindo sobre esta relação neste momento. E você está sentindo limpeza, você precisa limpar algo, você precisa sente que precisa tirar coisas, né? Acúmulos, ou seja, conversar, fazer uma DR, essa sensação que você tem sobre essa relação. O que essa relação vem para te ensinar, vamos dizer assim? A sua natureza, a natureza do espírito. Isso é interessante. Então, se você está precisando fazer uma limpeza e essa relação vem te ensinar sobre o espírito da natureza, então, você se conectar com águas, água do mar, água de chuva, água de rio, de lago, pode te ajudar a chegar a você meditando nesses lugares ou perto desses lugares, ter respostas sobre esta relação, tá bom? O que é que vem como desafio? Isso aqui vem ensinar e talvez venha te ajudar. O que vem como desafio esta relação? E essa relação, ela vem como desafio, neste momento, trazer esperança. Talvez você não esteja com esperança, talvez essa limpeza seja tipo assim, eu preciso me desfazer daquilo que me lembra esta relação, porque você deve estar em algum tipo de dor ou essa relação talvez esteja na sua cabeça há muito tempo e não anda, né? O que a outra pessoa está sentindo sobre esta relação? Um homem maduro. Um homem maduro, ele é aquele que não briga, né? Ele sabe os seus limites, ele tem essa visão clara do que quer, não insiste naquilo que ele sabe que... Ou uma mulher madura, talvez, né? Mas nesse aqui apareceu o homem maduro. Os homens maduros, eles têm esse perfil. Mas pode ser que essa pessoa esteja se sentindo muito velha para essa relação. Talvez vocês tenham diferença de idade e essa pessoa que está do outro lado, pode ser uma mulher, e aqui um homem, né? Esteja sentindo que está muito velho, que não tá, que já passou o seu tempo, esteja evitando esta relação, até por conta de sentir que não merece, ou que o que vão pensar, pode ser nesse sentido também, tá? A pessoa sabe o que quer, porém, com essa nova oportunidade que seria a relação de vocês, essa pessoa está com essa visão de idade, que tem a ver com idade, ou que a relação está velha, ou que tem a ver, ou seja, já está ultrapassada, essa relação não tem mais validade, ou o contrário, pode ser também, porque quando a gente fala de pessoas maduras, as pessoas maduras têm esse lugar de que não, que dá muito valor ao que passou, que é uma relação longa, que a pessoa dá valor à relação, porque é uma relação que faz muito tempo que existe. Então, assim, para cada um de vocês vai ter um viés diferente e bem diferente. Então, vocês tomem para vocês com o que eu estou dizendo, se encaixa com o que vocês escolheram, se é uma dessas opções, tá? Se não for, voltem para o começo, respirem novamente e sintam que, eu gostei mais desse baralho, mas eu gostei também. Primeiro eu olhei aquela outra imagem e fiquei atraída, vai para aquela outra imagem. De repente, se não for nada do que eu estou falando, você se alinha mais com aquela situação. Então vamos lá. Eu
Vamos ver agora o que o baralho vai contar sobre essa relação. E essa relação também pode ser de trabalho, tá? Então, assim, uma relação talvez de uma sociedade muito antiga. Nesse sentido, também casais têm sociedades antigas. Vocês talvez trabalhem juntos. Eu não sei, porque quando eu uso esse baralho aqui, normalmente eu falo de trabalho com ele. Então, pode ser que vocês sejam um casal que também trabalhem juntos e que estejam muito tempo fazendo a mesma coisa e que precisa de uma renovação. Essa é outra opção que pode estar acontecendo e ter esperança de que as coisas possam mudar. Porque uma renovação significa isso. Eu vou deixar para trás a limpeza das coisas que não servem mais para esse casal, porque vocês já não são jovens, vocês já caminharam muito juntos, tem coisas que não fazem mais parte da relação de vocês. Ou seja, sei lá, vocês faziam caminhadas todo final de semana, agora todo mundo tá mais cansado, ou ia muito para balada e agora não tem mais idade para isso. Por favor, espero que vocês não estejam com 30, 40 anos achando que estão velhos, né? Mas enfim, é isso. Então, fazer essa limpeza de uma relação mais antiga e que tinha coisas que agora não vão ter mais. Vamos precisar fazer coisas de uma forma diferente. Vamos ver aqui qual que é o tema dessa relação para você que está aqui olhando essa leitura e o como é que tá isso para você nesse momento. Além da limpeza, é como você sente. Mas o que é de verdade que está acontecendo? Rainha de Copas. Então, a Rainha de Copas é essa pessoa que sabe exatamente o que o seu coração quer, tem clareza dos seus sentimentos. Então, é provavelmente também uma pessoa mais madura. Madura não significa velha, significa que já tem consciência do que sente, como é que quer as relações. Então, é isso que está chamando você, ou que você, mesmo sendo homem, né? É uma relação que traz amor, ou que nutriu esse amor muito tempo. Então, assim, será que essa relação, por estar nesse momento passando por um chacoalhão de alguma ordem, às vezes as mudanças do tipo filhos que chegam, chacoalham relações, filhos que vão para a faculdade ou casam, saem do ninho, chacoalham as relações, um dos dois que se aposenta, então a relação do tempo que os dois passam juntos chacoalha a relação. Enfim, doença de duas pessoas da família, do casal, chacoalha a relação. Então, todas as mudanças de ciclo, elas chacoalham a relação. Chacoalha no sentido da dinâmica da relação. E ter esperança que a dinâmica volte para o que era antes é impossível. É uma dinâmica nova, é um ciclo novo. E você tem que ter no seu coração a certeza de que vocês vão... É o que eu estou sentindo nessa carta, tá? Vão conseguir achar a forma de lidar com esse ciclo novo, que é essa limpeza, ou seja, deixar o jeito que era antes para começar a lidar com essa relação a partir de um lugar novo, de acordo com o atual ciclo que esta relação está trazendo. O que esta relação traz de bom? O que é que realmente faz com que você que está vendo essa leitura, queira continuar nessa relação? A justiça. Apesar dessa carta ser uma carta assim meio pesada, no sentido dessa imagem, é como se você sentisse que tudo o que aconteceu nesta relação foi muito justo. Tudo que essa relação trouxe para a sua vida até este momento estava certo. Então, todos os ciclos, todas as coisas, até este momento, estava do jeito que tinha que estar. Então, você está tranquilo sobre a caminhada até este momento que você está aqui olhando. Mas, em algum lugar, essa esperança parece que traz essa questão nova que precisa ser, como é que a gente volta para o equilíbrio novamente, da justiça e do equilíbrio e das coisas que tem que ser. Vamos ver o que é o desafio para você, pessoal. Tem o desafio da relação, que aí é para os dois, a esperança tem que ser
os dois têm que ter esperança desse ciclo, dessa limpeza da conta, mas principalmente para você que está aqui vendo, qual que é o principal desafio? Ah, muito bem, a carruagem. A carruagem é o quê? Aquilo que eu disse, andar para frente. Vamos justificar essa carruagem? Parece que não está andando, parece que as coisas estão paradas no tempo. Até talvez porque seja uma relação antiga, que não muda, parece que não muda. E isso pode ser algo que esteja incomodando muito, porque tem coisas que talvez realmente estejam ultrapassadas. Então, vamos perguntar aqui qual que é a justificativa disso. De novo, o julgamento. Então, a justificativa é, quando a gente fala, esse julgamento específico, ele fala de Thoth, aquele que coloca o coração e a leveza na mesma. Para o coração estar leve, essa é a justiça. A justiça é a dificuldade do coração estar leve, você sentir que não, é isso mesmo que tem que ser feito, é dessa forma que tem que ser, eu concordo que tem que ser. Parece que isso foi dessa forma há muito tempo e agora está precisando caminhar para um novo nível, novamente, um novo ciclo, um momento em que as coisas entrem de novo nos eixos, mas de uma forma diferente, já que tem uma limpeza aqui sendo pedida, sendo orientada. Então, vamos ver aqui o que é que o baralho orienta para você que está aqui olhando esse jogo, fazer para voltar, porque parece que está tudo parado, para caminhar de novo, de volta para a justiça, para o equilíbrio, para você ficar com o seu coração leve de novo, ou seja, satisfeito com a relação. Vamos lá. Vamos tirar 5 cartas. Qual que é a orientação para você que está querendo... Nossa, tem muita justiça aqui. Será que tem alguma coisa a ver com separações jurídicas? Ah, e aqui o que você não está vendo? 9 de espadas. Com o cavaleiro de ouros, tá certo. Ah, entendi. Então, é o seguinte, meus amores. Deixa eu empurrar um pouquinho para cá, para subir um pouco as cartas e vocês enxergarem um pouco melhor as cartas. Então, a justificativa do 9 de espadas. Aqui diz o seguinte. Você tem uma certa pressa para... É como se você quisesse muito voltar para aquele estado de espírito do passado, dessa justiça. Aparece julgamento o tempo todo, julgamento, julgamento, justiça, que seria o julgamento aqui, né? A renovação, o julgamento é uma renovação, tá? Quando você passa de um lugar para o outro. A justiça é aquilo que você julga, de novo, aqui, esse lugar de como é que isso aqui está, tá bom, tá ruim, você observar. E o julgamento é quando você roda. Você faz, é como a roda da fortuna, né? Quando você sai de um estado para o outro, você renasce num lugar novo, num lugar mais leve, que não estava conseguindo. Ainda mais que tem julgamento aqui, então realmente você tem razão nesse sentido. Existe a necessidade de um renascimento, de uma limpeza. Acontece que você, rainha de copas, pode ser um homem também, mas com o sentimento da rainha de copas, que é a cuidadora ou o cuidador da família, o cuidador, quem está cuidando, que sempre cuidou das emoções da família toda, agora está nesse lugar da rainha de paus. A diferença entre a rainha de copas e a rainha de paus é que essa fica focando no sentimento e essa fica focando no fogo do fazer. Vamos fazer, vamos resolver, vamos correr atrás. E isso está te deixando extremamente ansiosa, porque esse não era o seu papel. Talvez esse fosse o papel do seu companheiro ou da sua companheira, se for trocado, tá certo? De arrumar as coisas. E de alguma forma, nesse novo ciclo, essa pessoa não está podendo fazer isso. Quem vai ter que fazer é você. É uma aprendizagem nova para você resolver as coisas. E isso está te deixando muito ansioso, porque as coisas não estão caminhando na velocidade que você gostaria.
para se resolver, para voltar para o eixo, para renovação, para fazer essa limpeza. Então, nós vamos perguntar aqui, então a orientação aqui é mais, está contando uma história do que orientando, porque está contando os desgostos e as suas aflições. Eu vou procurar então aqui no baralho cigano uma orientação mais clara, porque aqui está contando mais uma história, não está dando uma orientação. Ou no sentido de que não fique tão ansioso, nesse finalzinho aqui diz assim, não fique tão ansioso com o tempo das coisas, com o tempo da demora das coisas. É importante que as coisas se resolvam. Você tem que ter essa visão de que é mais importante resolver rápido de qualquer jeito, ou fazer as coisas rapidamente, mas que não tenha um resultado que você gostaria. Porque esse cavaleiro de ouros, ele fala assim, o tempo das coisas são lentos, é um tijolinho em cima do outro. E até por ser uma coisa muito antiga, tem muita coisa para ser limpa, tem muita coisa para organizar. Então, pode ser demorado, sim. Então, você precisa de paciência. Paciência. Vamos ver aqui se vale a pena você fazer tudo isso ou joga tudo para o alto. Vamos perguntar aqui para o baralho se esse investimento de limpeza vale a pena. Tem muito veneno, tem coisas erradas, tem muito falatório sobre essa situação. Tem muita gente querendo interferir nessa situação, tá pesado mesmo. Talvez até as coisas legais de divisão de propriedades familiares. Pode ser que isso também esteja envolvido aqui. Esteja realmente maculando essa limpeza, maculando essa organização, né? É como se você não entrasse em acordo com as outras pessoas envolvidas nesta relação não estão entrando em acordo. Então, o que diz aqui? Que alguém mais forte, alguém que tenha autoridade, alguém que tenha, pode ser o advogado que esteja lidando com essa situação, pode ser a mãe, a matriarca da família, pode ser um psicólogo, que vocês vão resolver isso em terapia de família, em terapia de casal, o padre de vocês, alguém de fora precisa limpar esse falatório e dar uma visão mais de cima, de alguém neutro, de um lugar aonde pode-se ter uma visão dos presentes que essa situação traz para vocês, como neste novo ciclo. Então, pedir ajuda para alguém de fora é a solução para que isso seja encaminhado de uma forma mais suave, ou mais neutra, mais equilibrada, alguém como um juiz, né? E esse juiz pode ser um profissional de qualquer área, vai depender da área que vocês estão precisando, vocês, casal, resolverem essa questão, né? Se é uma questão emocional, pode ser um psicólogo, ou um terapeuta de família, de casal. Se for uma questão de ordem de juiz, né? Porque tem muita justiça aqui, pode ser algo ligado a um juiz, um advogado que diga, olha, vocês precisam fazer desse jeito, a herança precisa ser escrita dessa outra forma, o que vai dar para cada um, porque às vezes, como casal, às vezes vocês não entram em acordo o que é que cada filho vai levar, então talvez isso possa ser orientado pelas duas partes, né? Por um juiz, por um advogado, por um psicólogo, enfim, tem muita coisa aí que eu tô vendo que tá pendente, dependendo de outras pessoas, mas é importante que essa pessoa tenha senioridade, que tenha maestria nesse lugar de ajudar vocês a escolherem como é que vocês vão limpar esse espaço e resolver essa situação. Talvez aqui uma divisão de bens para quais dos filhos, ou quem fica com o quê, ou até uma situação em que vocês querem se separar e quem fica, como é que vai resolver isso, porque nesse momento vocês
estão brigando mais do que achando a justiça nesse lugar, ou ao contrário, vocês receberam uma herança e estão precisando saber quem recebeu, o que a gente faz com isso, como é que a gente resolve a nossa vida com esse dinheiro, com essa propriedade. Tem muitas coisas aqui ligadas à justiça. Então, o que está aqui, o baralho cigano dizendo, procure alguém que não seja, que não tenha interesses pessoais para poder jogar veneno no ouvido de um, no ouvido de outro, porque acha que você ou o outro tem mais razão, é mais bonito, é mais gostoso, é mais legal. Vamos neutralizar essa situação com alguém que seja neutro, mas que tenha a força da maestria nesse lugar, ou seja, um profissional da área que vocês precisam, que vai dar uma visão de cima, uma visão de como é que vocês vão fazer com esses presentes que vão ser trazidos com essa limpeza, que você está olhando para ela, tá bom? É uma coisa que vai ser meio devagar, não vai ser de um dia para o outro, essas questões são realmente mais lentas, mas elas não são impossíveis de se resolver, tá bom? É isso, meus amores. Se você quiser uma leitura particular minha sobre a sua questão específica, porque é uma leitura geral, é para cada um, é uma situação completamente diferente, por favor, mande um e-mail para curadecasa@gmail, que está na descrição do vídeo e do canal, que eu vou ter o maior prazer de te dar essa mão e te orientar nesse processo, se você assim sentir que o tipo de leitura que eu faço te toca o coração de alguma forma, ok? Então é isso, meus amores. A leitura de hoje foi essa, para o grupo número 2. Espero que ajude vocês de algum jeito. E a gente se vê na próxima, tá bom? Vamos para a leitura número 3. Tchau, tchau! Olá, meus amores. Se você escolheu essa cartinha dos amantes, dos 2 de copas, que parece uma besta e um homem, eu sinto muito essa carta como um amor por você mesmo, pelos seus aspectos negativos. E esses aspectos que a gente chama de negativos, eles podem estar espelhados na pessoa que você está aqui preocupada. Então, a pessoa que você está perguntando sobre pode trazer dentro das suas atitudes seus próprios aspectos. E aí a gente fica com raiva que o outro tem justamente aquilo que a gente não gosta na gente mesmo. Porque isso acontece geral, tá? Não é só com você, não. Todo mundo tem essa aprendizagem desta forma. Então, aquilo que nos incomoda no outro, normalmente, é aquilo que a gente precisa curar na gente. Infelizmente. Seria muito fácil. Se fosse só o outro que se lasque, né? Mas, a gente, curando na gente, a gente não precisa mais dessa aprendizagem, e esse tipo de situação não toca mais na gente, a gente fica, tô nem aí para isso. Mas vamos ver como é que você está se sentindo em relação a essa situação. A morte fala muito desse lugar, todas as cartas de morte falam de transformação, a necessidade de uma transformação, a necessidade de que algo mude. Ou pensando, será que eu fico, será que eu não fico nessa relação, né? Será que eu mando tudo pro espaço justamente porque a pessoa tá cutucando na tua dor? E aí realmente a coisa pega feio, porque as nossas dores estão ali para serem liberadas, não são para ficar. Mas essas dores já existiam dentro de você antes dessa pessoa entrar na sua vida. Ela só tocou naquele lugar que estava dolorido. E é do tipo assim, se a pessoa parar de tocar, para de doer, mas a dor permanece dentro da gente. Então, qual que é a função dessa pessoa vir tocar na nossa dor? Justamente a gente acolher ela, integrar e cuidar para que isso não seja mais uma questão. A outra pessoa parar, só para a dor momentaneamente, porque quando voltar uma situação semelhante, aquilo vai doer de novo, concorda? Então é isso, mas você está pensando, pô, isso aqui está doendo, eu quero parar com essa dor. E você tem toda a razão de não querer mais essa dor. O que essa relação vem te mostrar? Os ciclos da natureza. E os ciclos da natureza é tipo assim, essas coisas têm ciclos, toda a vida tem ciclos, a gente passa por ciclos. E muitas vezes esses ciclos duram mais do que a gente gostaria, a gente fica, essa sensação de estar
na roda do hamster, né? Volta para o mesmo lugar o tempo todo, porque não justamente curou a dor. Parece que você está voltando para aquele lugar de novo para curar aquela história que está de novo cutucando você. Então, mais uma vez, a carta está dizendo, esta relação está te mostrando isso. Você precisa cuidar com carinho dessa dor que está acontecendo. Seja ficando na relação ou não, isso não tem a ver com essa escolha por enquanto, tá? Qual que é o desafio que essa relação está causando? Leadership, que é o urso e o cedar é pinheiro, né? Uma espécie de pinheiro. Então, é ficar firme nas tuas decisões, naquilo que você quer fazer. Parece que está difícil, porque o que acontece? Eu quero esta relação, mas tem essa questãozinha aí que está doendo muito e que eu não sei se eu continuo, se eu dou conta de continuar ou não dou conta de continuar por causa dessa questão aí que está me doendo. Como é que a outra pessoa está vendo essa relação, está enxergando e sentindo? A mulher principal. Então, assim, a outra pessoa, seja uma mulher ou seja um homem, está dando bastante importância para essa relação. Porque quando a gente fala de alguém que é a mulher que é o protagonista dessa história, o que a mulher protagonista faz? Ela cuida, ela traz as questões das relações, dos sentimentos. Então, talvez, se você for uma mulher, essa pessoa vê você como a pessoa da vida dela. É uma pessoa que não quer perder você de jeito nenhum, seja mulher ou seja homem, porque você cuida desta relação e desta pessoa com muito amor, com muita dedicação, né? Porque a mulher principal da família é a mãe de todos, de certa forma, né? Aquela que cuida de tudo, é a imperatriz. Eu sinto muito essa carta nesse lugar. Então, essa outra pessoa vê essa relação como uma relação que precisa ser cuidada, talvez até, que é importante para ela ou ele, né? Que é uma relação importante, que nutre essa pessoa. Mas, enfim, se vocês dois estão querendo que o outro cuide e nenhum dos dois cuida, fica difícil de saber quem é o líder, quem é o homem da família que lidera e que diz vamos por aqui ou vamos por ali, e ficam os dois se acusando de que é porque você não fez, é porque você não cuidou, é porque você não observou, os dois brigando no mesmo lugar, procurando a mãe de vocês dois, né, nesse sentido. É como se vocês procurassem alguém que cuidasse da relação de vocês ou cuidassem do outro, mas ao mesmo tempo. Então a gente não sabe quem é que é, quais são os papéis de cada um. Quem é o homem da família, quem é a mulher da família, quem cuida das finanças, quem cuida das crianças, quem cuida da comida, quem cuida das viagens, enfim, quem é o quê? Quais são os papéis? Então, quando isso está confuso e todo mundo está no lugar de criança, realmente existe uma dor muito grande. Então, se os dois estão no lugar de criança, querendo alguém que lidere, que diga vamos por aqui ou vamos por ali, de alguma forma isso acaba causando realmente uma dor. E aqui está falando que o que essa relação está falando é que vocês precisam passar por um novo ciclo. Vocês que estão nos lugares das tuas crianças internas, acusando o outro com picuinha, né, vamos dizer assim, precisam entrar para o novo ciclo. Então, se vocês são casados e têm filhos, precisam agora assumir o lugar que esse ciclo novo está pedindo, que é o lugar do adulto, não o lugar da criança. E definir dentro de vocês que lugar de adulto é esse que vocês querem cumprir. Não independente do que o outro faz. Porque se você começa a dizer, eu não fiz porque o outro não fez, você acaba não tomando, você justifica o teu erro com o erro do outro.
e isso aí não te ajuda em nada. Vamos ver aqui no meio o que é que essa relação vem trazendo para você, como qual que é a descrição dessa relação para sua vida hoje? O que ela vem trazendo para você? O 3 de ouros. Então, é uma relação bastante, como eu poderia dizer? É como se vocês dois, principalmente você, porque é você que está lendo aqui que eu estou falando, está nessa relação para aprender a se relacionar com outras pessoas, a trabalhar em conjunto com outras pessoas. E quando a gente casa, olha só que interessante, quando a gente casa, a gente tem essa coisa de começar a se adaptar, a não escolher as coisas só para a gente, mas escolher as coisas em conjunto. E às vezes isso é difícil e é uma aprendizagem que às vezes dura anos para a gente poder parar de só pensar na gente e pensar na família ou no casal. E esse novo ciclo só vai conseguir evoluir na medida em que vocês realmente, você também, entra no seu papel, no papel de adulto que tem que escolher, que tem que pensar que numa família não é só o que você quer, tem outras pessoas envolvidas, tem o seu companheiro, companheira, tem os seus filhos, tem outras pessoas envolvidas e isso às vezes pode ser o que a gente chama de overwhelmed em inglês, você pode se sentir sobrecarregado se um dos dois não está ajudando nisso, se você se sente que só você tem que escolher, ou só o outro está escolhendo e eu não tenho voz. Essas duas opções aqui podem estar acontecendo, tá? Vocês tomam para vocês do jeito que na relação de vocês está acontecendo. Se isto aqui não está acontecendo na sua vida, você libera, dá para o universo e escolha de novo outro grupo, porque neste grupo aqui é isso que está acontecendo, tá bom? E não tem problema, às vezes a gente não está muito conectado com o nosso coração, com a nossa intuição. Então, antes de escolher, respire e sinta. É essa, tenha certeza. Aí sim a tua intuição está te dizendo. E se você não está enxergando isto aqui, mas isto aqui está acontecendo, vamos ver o que você não tá, o que você está negando também, né? Porque a culpa é dela, porque a culpa é dele. Aí, de novo, isso que eu estou dizendo é realmente o que está acontecendo, tá bom? Então, vamos ver aqui o que essa relação traz de bom para você, como é que ela te nutre, por que você escolheu essa relação? O Pajem de Espadas, olha que interessante. O Pajem de Espadas é aquele que tem clareza do porquê que eu tô nessa relação, das tuas crenças, o que era importante para você. Se para você é importante ter uma família, eu tenho clareza de que eu tô nesta relação porque família é importante para mim. Ou eu tenho clareza de que eu escolhi essa pessoa porque essa pessoa tem essa característica X ou Y ou Z que eu sempre quis na minha vida como um companheiro, como uma companheira. Então é uma clareza. Essa relação é boa porque eu tenho clareza de que a escolha que eu fiz foi realmente algo que eu queria muito, algo que a minha crença dizia. É desse jeito, é por aqui que eu vou. E você foi, você concorda, digamos assim, com você mesmo, com as suas escolhas. Foi uma escolha consciente. Isso que tem de bom. O que tem de dificuldade neste momento? Vamos voltar para a dificuldade, que é isso que vocês querem saber, né? O que essa relação traz de dificuldade? Vamos confirmar aqui. A papisa. A papisa como dificuldade fala de muitas coisas. Vamos lá. Devagar com a dor. E eu vou pegar aqui uma justificativa com esse outro baralho aqui. Vamos dar uma misturadinha. A papisa fala de coisas não faladas, de segredos, de coisas que não estão sendo... É como se vocês dissessem, mas isso aqui é meu particular, eu não falo com você. Porque talvez você tenha medo que essa pessoa possa descobrir essa sua fraqueza e use isso contra você.
Ou é alguma coisa que você se envergonha muito e não quer dizer que, eu tenho medo de fantasma, sei lá. Aqui está passando um avião, vocês estão ouvindo? E quando passa avião, helicóptero, moto, são barulhos. São barulhos internos que eu gosto de trazer esse lugar. Esses barulhos que a gente fala com a gente mesmo, mas não põe para fora. As nossas dúvidas, as nossas angústias, mas que não são discutidas abertamente. Mas vamos com 3 de ouros de novo. Então, assim, essa dificuldade de lidar com o outro, de fazer parcerias, de trabalhar junto um com o outro, né? Parece que vocês não estão realmente conseguindo trabalhar um com o outro, fazer uma parceria, entrar em acordo sobre como fazer as coisas. Então, cada vez está mais claro essa dificuldade que está acontecendo e que é por isso que você está aqui. Existe uma dificuldade na parceria que vocês estão fazendo e na forma que vocês estejam trabalhando. Vocês não estão entrando em acordo sobre a forma de fazer as coisas. E que tá tudo bem, isso acontece. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o baralho e pedir uma opinião para o baralho, para o tarô. O que o baralho sugere que você faça nesta situação? Numa situação que você não está conseguindo ter clareza do que o outro está pensando, ou você não está sendo claro sobre o que você está pensando, ou sobre como você quer as coisas, não está conseguindo se comunicar de uma forma que o outro entenda, né? Enfim, vamos lá. O que o baralho está... Ele está querendo Pagem de Paus. Vou tirar 5 e depois a gente conversa. 8 de Copas. 4 de Paus, debaixo da papisa. Rei de Copas, perfeito. Rainha de Paus. E debaixo do baralho que a gente não está vendo, 10 de Copas. Então, assim, ufa. Por que ufa? Porque essa relação tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Então, relaxa aí. Baixa o facho aí. O que é necessário? Primeiro, o Pagem de Paus, ele é um adolescente. Como eu falei para vocês precisam crescer. Alguém aqui precisa crescer. Então, para você crescer, eu vou falar de você, porque é você que está aqui vendo o que eu estou falando, então é contigo mesmo. Não que o outro também não precise, mas se um dos dois cresce, de repente o outro acompanha. Vamos ver. Então, você precisa crescer. E para você crescer, você precisa deixar de lado as picuinhas. Precisa deixar de lado aquelas pequenas coisas que você achava que tinha que ser de uma forma, mas que você já sabe que não é possível. Seja por causa da personalidade do outro, seja por causa das circunstâncias, não sei. Precisa realmente deixar de lado esse ímpeto, talvez, porque os paus, eles são fogo. Então, às vezes, a gente responde na lata aquela coisa e depois você se arrepende. Não era para ter respondido desse jeito. Eu precisava respirar e responder de uma outra forma, em que o outro entendesse as minhas necessidades e eu pudesse conversar de uma forma mais tranquila. Então, esses ímpetos aqui, talvez, é que você precisa deixar de lado, para que você tenha um casamento mais tranquilo, de celebração, com coração, com tesão, com tudo dando certo. É só isso que você precisa. E olha só, quando a gente fala é só isso, às vezes não é fácil, porque a gente está no automático. Tem uma dor aí que não foi curada, que toda vez que acontece uma tal de uma situação, você sai esperneando, você sai gritando, você sai doído da situação, se sentindo humilhado, se sentindo humilhada, se sentindo num lugar em que você se sente que isso aqui não era para estar acontecendo. Porque fulano ou fulana é minha esposa, é meu marido, devia me amar, devia me tratar assim, devia me tratar assado. E aí, por que não trata do jeito que você imaginava? Seja pela dificuldade, seja pelo momento, seja pela TPM, né? Seja porque você está nervoso por causa de trabalho. Enfim,
por causa que a situação, seja porque as crianças estão gritando a noite toda e vocês dois não estão dando conta disso, os dois estão nervosos, estressados e não estão dando, achando que o outro que tem que resolver. Seja lá que situação seja, né? É parar de tratar a situação como se fosse um adolescente, como só você fosse importante nesta relação, porque adolescente é assim, é aquele que fica no seu próprio umbigo, rondando o seu umbigo. Então, na hora que você deixa a sua adolescência para trás e cresce e começa a olhar as coisas boas da relação e para de procurar problema para essa relação não dar certo, porque também tem isso às vezes, né? Eu tô com essa dor porque fulano ou fulana, tô falando seu companheiro ou sua companheira, não está me tratando do jeito que eu gostaria. Ok, não está aceitando os meus convites, está sempre dando desculpa, não está me procurando sexualmente, tudo isso pode estar acontecendo, né? Não estou negando os problemas. Mas quando você lida com esses problemas como se fosse um adolescente, você tem que ver o porquê que essa situação está se repetindo na sua vida, para você curar essa situação de precisar de reconhecimento do outro, de precisar que te digam que você é alguém, ou que você tem esse papel na família, mas que você diz que é o outro que tem que ter esse papel. Enfim, precisa ser curado esse lugar. E aí, quando esse lugar é curado, a família flui. A relação de vocês vai fluir. Vai chegar no 10 de ouros. Tem alegria nessa relação, tem amor nessa relação, tem tesão nessa relação. Mas alguma coisa ali tem um nó que está dependendo de você curar essa dor de adolescente. Ou de um trauma adolescente, ou da sexualidade do adolescente, ou da mais-valia do adolescente dentro de você. Tá bom? O pajem pode ser criança também. O pajem é o mais novo de todos, de toda a realeza, é o mais novinho. Então pode ser a criança ou adolescente, mas esse aqui, o pajem, normalmente é aquele de paus, é aquele que explode. Então essa sua mania de explodir por causa das coisas é que realmente precisa ser olhada com carinho e você curar esses lugares. Para aí a família caminhar da melhor forma possível, a relação caminhar de uma forma diferente, tá? Vou pedir mais uma orientação aqui com o baralho cigano relacionado a essa situação, que fala aqui da colheita ou do corte de alguma coisa, que a gente já vem conversando, 2 cortes. Então, realmente, essa atitude sua pessoal, você me desculpe, eu não quero aqui ficar apontando dedos, eu sei que o que o outro faz dói em você, dói muito em você, mas se você não curar isso em você, você vai separar, casar de novo e ter a mesma situação. Porque é essa situação que precisa ser curada. É você sair do lugar de criança e crescer. E quando você cresce, você sabe do seu poder pessoal e você pode ser tudo, né? As pessoas veem a energia da gente quando a gente muda a energia interna, sabe? Cortar essa situação para que as nuvens passem e você possa ter uma vida social de fluxo. Tem vida social de fluxo, tem vida de relacionamento de fluxo no final dessa história. Então, meus amores, você que escolheu o número 3, o grupo número 3, reflita sobre as tuas dificuldades, cuide das tuas dificuldades, que quando você cuidar das tuas dificuldades, a sua relação vai começar a espelhar de um lugar novo. Vai começar a espelhar de um lugar mais alegre, mais feliz. E você vai se sentir mais poderoso ou poderosa nessa relação, em vez de ficar no lugar de criança, de adolescente, onde está essa sua dor. Tá certo? Essa é a... Desculpe aí te cutucar, te puxar a orelha, mas é o que eu tô vendo. É o que as cartas estão dizendo. Então,
Muitas vezes o adolescente, a criança, quer culpabilizar o adulto ou a outra pessoa, porque sente que não tem capacidade de lidar com essa situação, não está maduro para lidar com essa situação que está passando. Mas se você é uma pessoa adulta, vamos cuidar dessa sua criança? Então é isso, meus amores. Se você precisar de uma leitura específica para você, mande um e-mail para curadecatos@gmail, que está na descrição do vídeo, na descrição do canal, e vou ter o maior prazer de te dar esse suporte. Tem técnicas para fazer esse acolhimento da sua criança, tá? Para essa situação ir e andar para frente de uma forma bonita, porque tem um 10 de copas, tem um jardim aqui esperando você do outro lado dessa cura, tá? Então tem esperança, tem jeito, tá? Eu sei que nesse momento tá dolorido, mas tem jeito, combinado? Então é isso, meu amor. Foi um prazer ler para você, espero que você consiga ultrapassar esse seu desafio e a gente se vê numa próxima leitura, ok? Beijinho, tchau, tchau! Olá, grupo número 4. Se você escolheu esta cartinha aqui como 2 de copas, essa é a sua leitura. Os grupos anteriores têm bastante coisa para trabalhar, porque a gente está mexendo aqui sobre o que você precisa fazer para essa relação funcionar, não sobre o que o outro vai fazer. Então, ter consciência dos desafios é muito o que a gente está conversando. Espero que você consiga enxergar os teus desafios e consiga resolvê-los. Vamos ver então o que é que você está, como é que você está sentindo que está essa sua relação agora, grupo número 4. Você está com fome dessa relação. Quando a gente fala com fome dessa relação, muitas vezes é esse lugar tem algo que está faltando. Ou eu quero muito essa relação, eu quero muito uma relação. Algo que me nutra, algo que me faça sentir preenchida de alguma forma. Né? É essa sensação que você, grupo número 4, deve estar sentindo. Vai olhando, vai vendo se é isso mesmo que você tá. Deixa eu fechar aqui a janela. Aqui a cortina tá vindo para dentro. Isso. Veja se a descrição deste vídeo se encaixa com o que realmente está acontecendo com você. Então, você tem fome dessa relação, tem algo que está faltando, algo que te nutra, algo que te preencha. Você tem essa necessidade que o outro faça esse movimento para você se sentir mais inteiro. O que é que essa relação vem te desafiar a outro? Novos começos. Olha, então você tá aqui com são 2 cartas com cores alaranjadas, que trabalham no chakra do eu sou, no chakra solar. Em algum lugar é para você recomeçar a você se sentir inteiro e nutrido sem a necessidade do outro. Mas vamos ver, vamos confirmar isso. O que é que essa relação traz como desafio? A determinação. A dália e o carneiro. Então, assim, se você está determinado a ter uma relação com esta pessoa, então pode ser que você recomece com essa pessoa. Vamos ver? O que essa outra pessoa está pensando sobre essa relação? A morte, né? Então, assim, pode ser que essa pessoa não esteja querendo recomeçar com você. Ou essa pessoa quer recomeçar a partir de um lugar novo. Porque sempre que aparece a morte, de alguma forma, a gente passa por um novo nível, por um nível diferente. Você corta uma coisa e começa uma coisa nova. Talvez é isso. A pessoa quer cortar aquilo do jeito que era e quer começar uma coisa nova, seja com você, seja para ela mesma, né? Para essa pessoa mesma, né? E então temos muitas coisas aqui para conversar. Vamos ver o que é que este baralho está querendo que você saiba sobre essa relação. Essa relação que você está pensando
que você está com fome de uma relação, talvez com fome de um começo novo, né? Novos começos. Novos começos pode ser com outra pessoa também, não com essa pessoa. Ou com um começo diferente, um recomeço. Enfim, vamos ver aqui o que é que a... Deixa eu tirar meus gatos daqui, só um minutinho, peraí. Deixa eu fazer essa leitura. Tinha um gato aqui atrás da cortina pronto para pular. Então tem algo que está pronto a saltar nessa relação. Está pronto a aparecer, porque ele estava escondido atrás da cortina, mas ele estava a fim de vir aqui para a mesa e atrapalhar a leitura, por isso que eu tirei. Mas ele trouxe essa informação de que tem uma coisa nova querendo saltar um gato. Um gato, uma gata, alguém. Alguém tá pronto para saltar na tua vida. Seja essa pessoa, seja outra. Será? Vamos ver? Então, vamos lá. O que essa relação tá trazendo para você neste momento? A justiça. Então, se essa relação tá trazendo a justiça, é que ela tá trazendo algo que você merece, algo que você... Se a pessoa for embora mesmo, então você tem que saber que você merece algo melhor. Se essa pessoa voltar de uma forma nova, você merece esta relação. E é claro que você sempre pode escolher se você quer ou não quer estar nessa relação. Tá? Você tem livre-arbítrio nesse sentido de ouvir o teu coração, o que ele está falando. Mas se você está aqui querendo ler sobre essa relação, eu desconfio que você queira essa relação. Mas vamos lá ver. O que é que esta relação tem de bom? O que essa relação te faz? Essa relação traz para você esse desejo de você querer estar com essa pessoa? O mundo, porque parece ser uma relação perfeita, aquela que fecha todos os tiques, né? Porque a pessoa tem isso, porque a pessoa tem aquilo, porque a pessoa tem aquele outro, que são as coisas que você acha uma certa perfeição. É o final de um ciclo que você acha que você chegou e que você merece estar neste lugar. É um lugar que te deixa tranquilo, descansado, enfim, é uma relação que você sente segurança de estar nesse lugar, tá? O que é que essa relação traz de dificuldade nesse momento que você está justamente aqui para ler comigo? O que é que essa relação traz de dificuldade? Ups, 6 de paus. Então, se 6 de paus é uma dificuldade, parece que ela não anda. Não existe uma vitória, não existe um movimento, né? Ela não tá andando. Parece que tá assim, é só um desejo do seu lado. Se o outro tá aqui o outro não está presente, tá como se estivesse morto nessa situação, não fala, é como se tivesse dado um ghost. É essa situação que eu sinto aqui. O outro não tá presente nessa situação. Então, seja por desejo ou seja por impossibilidade, a gente não sabe. Mas ela não tá andando. Vamos justificar por que ela não tá andando? Por causa do 5 de copas. Então, existiu alguma coisa nesta situação, vou até dizer que é do lado de cá, uma tristeza, algo que essa pessoa pisou na bola e que ela não quer, ela se sente culpada, ou essa pessoa está nesse reme-reme de assim, mas o outro não vai me querer. É um sentimento de menos-valia. Mas é uma menos-valia, deixa eu mostrar aqui, que tem esperança, porque tem 3 copos caídos, mas tem 2 de pé. Justamente o 2 de copas, vocês conseguem ver? Então, essa é uma carta de 5 de copas, nem todos os 5 de copas são dessa forma, tá? Mas nesse aqui, ele tá bem visível, que existe uma esperança aqui interna dessas 2 copas acontecerem. Mas essa pessoa, por enquanto, tá olhando só para as 3 copas que caíram, não tá conseguindo caminhar. Tá certo? Então, numa situação dessa, que o outro não tá dando conta, que tá se sentindo culpado, que pisou na bola, provavelmente até por isso vocês estão aí separados de alguma forma, o que é que o baralho aconselha você a fazer?
insiste, não insiste, porque você sente aqui que essa relação é uma relação bacana, ou que pode ser muito bacana, ou que foi muito bacana no tempo que durou, de alguma forma, mas aí teve um corte, né? Vamos lá. Vamos tirar 5 cartas. 10 de copas, 3 de paus, o imperador, 9 de espadas, 5 de copas de novo, a imperatriz e embaixo do baralho para justificar os 5 de ouros. Eu vou te falar o que está acontecendo, mais do que a orientação, mas dentro do que está acontecendo eu também posso te dar uma orientação. Mas vamos contar a história dessa situação. Nesta situação, parece que essa pessoa você conhecia de outros carnavais. Você já conhecia essa pessoa da sua história, né? E enquanto você escolhia como é que vocês iam se relacionar, essa pessoa que eu vou botar como um imperador, como um homem, porque aqui aparece como imperador. Olhando para isso aqui, né, essa pessoa também se apaixonou por você, até porque você fazia parte desse 10 de copas. Não é um 6, não, é um 10. É alguém que estava apaixonado com você, que estava pensando em ter alguma coisa com você, da mesma forma que você, num lugar de estratégia. Como é que eu vou fazer isso aqui dar certo? Como é que eu vou fazer? Essa pessoa ou está pensando, ou pensou, ou é você que está pensando em como fazer isso aqui dar certo. Como eu faço? Porque esse aqui é o pensamento de como você vai caminhar para chegar nesse lugar aqui. Mas esse lugar está no passado. No futuro, esse pensamento de como fazer dar certo meio que está conflitante dentro ou de você ou desta pessoa. Porque tem o 9 de espadas e o 5 de copas novamente. Então, assim, fica pensando sobre isso e sentindo essa culpa. Ah, porque não sei se vai dar certo. Ah, será que eu faço assim? Será que eu faço assado? E aí o que acontece? Você, como a imperatriz, porque tem o imperador aqui e tem a imperatriz aqui. A imperatriz está se sentindo esvaziada, está se sentindo nesse lugar de menos... Está se sentindo vazia. Como se não existisse essa possibilidade disso acontecer. Inclusive porque o imperador não está olhando para a imperatriz. Não sei nem se isso é possível nesse baralho, né? Provavelmente não. Porque se a gente coloca essa imperatriz aqui, ele olha para a imperatriz, sim. Mas ela não olha para ele. Então, em algum lugar, não é um baralho onde o imperador e a imperatriz, eles se olham um para o outro. Eles estão em mundos separados, de certa forma. Então, no seu mundo, você vê a possibilidade. Você vê que essa pessoa está nesse reme-reme e não sai do lugar, porque não tem movimento. E você se sente vazia, ou vazio, né? E aí, essa sensação de vazio, de fome, acontece. Então, é para ficar nesse lugar? Será que é para ficar nesse lugar? Provavelmente não. É para você olhar para o que está acontecendo com sinceridade, ver que o outro, por mais bonitinho, gostosinho, que seja, ele não está podendo sair do lugar. Está ali preso nesse processo de descoberta. Eu vou tirar uma carta justificando esse imperador. Vou justificar com o outro baralho, se ele vai conseguir sair desse lugar. Vamos ver se ele vai conseguir sair desse lugar, porque mais do que sair desse lugar, quanto mais você quer, mais ele foge, parece, né? Mas ele vai conseguir sair desse lugar? Vai. Tem um as de ouros, ele vai sair desse lugar, ele vai fazer um movimento, tá? Então, assim, sim, vai fazer um movimento do as de ouros. E como é que você precisa... E o que você precisa fazer para ele sair do lugar? Você tem que sair do 5 de ouros. Como é que você sai do 5 de ouros? Que é esse lugar de se sentir pobre de amor, ou pobre sem essa pessoa. Você tem que fazer outras escolhas. 7 de copas é o que é bom para mim nesse momento. Ficar nesse reme-reme de me sentir vazio ou vazia, ou fazer uma escolha onde eu me sinta nutrido, que eu comece a me sentir preenchido por outras coisas que não esta pessoa.
provavelmente você precisa investir em novos começos, nos começos, talvez começar a namorar outra pessoa, se você tem certeza, essa determinação de que é essa pessoa, você vai precisar deixar o tempo rodar. E, enquanto isso, você precisa se preencher com novas coisas, com outras relações. E aí, quando essa pessoa chegar, você escolhe, ainda quero você, ainda não quero você. Com outras atividades, não ficar no reme-reme, que nem essa pessoa tá, que tá no reme-reme aqui. Essa pessoa vai se movimentar. Quando você começar coisas novas, talvez ela saia do lugar, porque ela vai perceber que você não está mais conectado e dependendo da ação dessa pessoa para ser feliz. Porque é um peso muito grande, né? Quando a gente coloca no outro todas as fichas para ser feliz. Então, talvez seja o caso de você achar escolhas felizes e não depender dessa pessoa para essa sua felicidade. Faz sentido para você, meu amor? Faz sentido para você? Vê aí no teu coração. Vamos, então, perguntar para o baralho cigano que outra orientação eles têm pra gente. Para você, grupo número 4, que escolheu a casa, os pássaros, a escada, eu preciso de mais uma, e a árvore. Então, assim, realmente, você precisa fazer escolhas, conversar com o teu coração, com a tua casa interna, quais escolhas você vai fazer para se sentir nutrido, para se sentir realmente dentro da tua própria energia, nas tuas raízes, fazendo as coisas que você quer e sendo feliz com quem você é, com o que você faz e não colocando todo esse peso nesta outra pessoa para você se sentir preenchido, satisfeito com a vida. Quando eu digo assim, a gente se sentir, né, bacana. Então, assim, as escolhas que você tem que fazer são escolhas para te nutrir, sem essa pessoa, seja ele ou ela, tá certo? E quando essa pessoa se decidir, essa pessoa vai aparecer. E aí, quando essa pessoa aparecer, se você tiver numa outra relação, você escolhe fica ou não fica. Se você não estiver em outra relação, você também escolhe ainda quero você ou ainda não quero você. Você tem essa possibilidade, tá bom? Então é isso, meu amor. Seja feliz, independente da presença ou não da pessoa. Acho que o universo quer que você seja feliz independente de ninguém. Que a sua vida seja essa alegria de viver, independente da presença do seu salvador, como se fosse o salvadora, né? Nesse processo. Tá bom? Então é isso, meu amor. Você do grupo número 4, se você quiser que eu leia para você especificamente, manda um e-mail. A gente faz uma leitura específica para o teu caso. O e-mail que para marcação tá na descrição do vídeo, na descrição do canal, que é curaticats@gmail. Combinado? Se você sentiu que faz sentido o que eu tô lendo aqui, se você acha que você escolheu o grupo correto, me conta aí nos comentários. Vou adorar saber que você está alinhado, que você está sentindo, que a sua intuição está te levando para o lugar certo, e compartilha isso com a gente. E claro, dá o seu joinha e se inscreve para não perder nenhuma leitura nova, que eu não estou aí gravando sempre, não. Eu estou aqui, estou tendo outras coisas, outras prioridades, que não é gravar os vídeos no momento. Eu tenho um canal no TikTok que tem leituras curtinhas todos os dias. Se você gostar de leituras curtinhas, de orientações curtas, corre lá. E tem no Instagram também, é a mesma leitura, tá? Leituras longas só dá para fazer aqui no YouTube, e eu me sinto muito honrada de poder ter lido para você aqui, grupo número 4, e todos os outros também, tá bom? Então, para você, um beijo enorme, muito boa sorte, espero que você seja extremamente feliz nas suas escolhas e a gente se vê, tá bom? Tchau, tchau!